Dia 182, Josué, capítulo 3. No dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram o acampamento de Sitim e partiram para o Jordão. Chegaram às margens do rio e acamparam ali antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento dando ao povo as seguintes instruções: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás deles. Mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado! Não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos, por isso eles vão na frente como guias. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Também deu ordens aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e atravessem o rio diante de nós. Eles o obedeceram. Disse o Senhor a Josué: hoje vou começar a honrar você na presença de todos. Vou fazer isso para que todo o Israel fique sabendo que estou com você, assim como estive com Moisés. Diga aos sacerdotes que estão levando a arca da aliança: quando chegarem às margens do rio Jordão, parem. Depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, disse. Hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós e que Ele vai expulsar diante de vocês todos os povos que estão morando nesta terra: os cananeus, os heteus, os heveus e os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Deus vivo. O Senhor de toda a terra vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial, quando os sacerdotes que carregaram a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puseram os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficará represada ali. Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram diante do povo. Estava na época das colheitas e nesse período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formou-se uma muralha desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã. E as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que estava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Salmos 126. Quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria.
e muitas nações por toda a terra reconheciam: grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do deserto. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando, enquanto lança as sementes, voltará carregado de feixes de espiga, cantando de alegria. Salmos 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 128. Muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, amando sempre os seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias de sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Que haja paz em Israel. Salmos 129. Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições. Que o povo de Israel responda. Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições, mas ninguém foi capaz de me destruir. As minhas costas têm marcas profundas, como os sulcos feitos pelo arado. O Senhor é justo e me livrou das cordas dos maus. Deus há de envergonhar e derrotar todos os povos que odeiam Sião. Eles serão como o capim que cresce no terraço, que seca e murcha antes de ser arrancada. Capim que ninguém colhe, nem o prende em feixes. Quem passar diante dessas pessoas, não digam: a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, com belas roupas vermelhas? Quem é este que vem marchando cheio de força e poder, vestido de roupas reais? Sou eu, o Senhor, anunciando a justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas como as de quem amassa uva com os pés. Eu estava sozinho no tanque de esmagar uvas.
Eu pisei as uvas sozinho, não haverá ninguém para me ajudar. Na minha ira, esmaguei os meus inimigos como se fossem uvas. No meu furor, pisei os meus inimigos e o seu sangue manchou as minhas roupas. O desejo de vingar o meu povo estava no meu coração e a hora certa havia chegado. Sim, havia chegado a hora de libertar o meu povo da mão dos que escravizaram. Procurei alguém que me ajudasse, mas não havia ninguém. Estranhei por não haver ninguém para apoiar-me. Por isso, sozinho executei a vingança. Sem ajuda alguma, trouxe salvação para o meu povo e castiguei os meus inimigos. Na minha ira, pisoteei os povos rebeldes, deixei as nações tontas com meu ódio e derramei por terra o sangue dos meus inimigos. Eu vou anunciar os atos de bondade de Deus. Vou louvar o Senhor por tudo de bom que Ele nos faz, pelo seu grande amor, pelo povo de Israel. Ele mostrou seu grande amor e a grandeza de sua bondade repetidas vezes. Ele disse: eles são meu próprio povo. Desta vez eles não vão mentir para mim. Por isso, ele passou a ser o Salvador de Israel. Quando o povo sofria, ele sofria também. Ele mesmo e o anjo de sua presença os salvou. Cheio de amor e de compaixão, ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. E como foi que o povo retribuiu todo esse amor? Foram rebeldes e desobedientes. Entristeceram seu Espírito Santo. Por causa disso, ele passou a agir como inimigo e lutou pessoalmente contra eles. Então o povo se lembrou do passado, quando Moisés, o servo de Deus, libertou Israel do Egito e reclamou: onde está aquele que o fez atravessar o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que mandou seu Espírito Santo morar no meio do seu povo, aquele com que o seu glorioso braço esteve à direita de Moisés, que abriu as águas do mar diante deles e assim se tornou famoso e respeitado para sempre? Onde está aquele que os guiou pelo fundo do mar e que levou os israelitas em segurança como cavalos selvagens que não tropeçam? O Espírito do Senhor fez os israelitas descansarem como gado que desce a planície. Assim o Senhor guiou o seu povo e tornou o seu nome glorioso. Agora, Senhor, olhe para nós de sua santa gloriosa morada, onde está o amor e o seu poder que no passado o Senhor mostrou por nós. Onde está os grandes milagres, onde foi parar a sua compaixão? Será que acabou e o seu carinho especial por nós? Entretanto, o Senhor ainda é nosso Pai. Abraão não nos conhece e Jacó não nos reconhece. O Senhor é o nosso Pai. Desde a eternidade, o Senhor é o nosso Redentor. Ó Deus, por que o Senhor endurece o nosso coração? Porque fez com que nós desviássemos dos seus caminhos e desobedecêssemos às suas leis. Por favor, Senhor, volte e ajude-nos. Volte por amor ao seu povo. Nós possuímos o seu santo lugar por tão pouco tempo. Depois os nossos inimigos pisotearam o seu santo templo. Porque o Senhor está nos tratando como se nunca tivéssemos sido governados pelo Senhor, como os que jamais foram chamados pelo seu nome.